Olá, o estudo de hoje, o estudo 35, ele, assim como os próximos estudos, eles só são relevantes de fato em hebraico. Na verdade, o de hoje, a primeira parte dele ainda é uma repetição da mitzvah de ontem, repetimos a mitzvah do Brit Milá, e depois o Maimônides, ele escreve o texto das orações. O que está acontecendo aqui, na verdade, é o seguinte: no nosso estudo diário, que seguimos a ordem do Mishneh Torah, não do Sefer HaMitzvot, não do livro das mitzvot, mas sim do livro das leis do Mishneh Torah, onde o Maimônides escreve as leis de cada mitzvah. Lá ele também, ele separou em 14 livros, são 14 assuntos, assim, 14 livros que ele escreveu. E agora estamos terminando o segundo livro, que se chama o livro de Ahavá, amor, que são as mitzvot, que são para perpetuar e para trazer perpetuar a memória de Deus, a lembrança das pessoas, para que as pessoas lembrem de Deus. E também o amor, que elas aproximam a pessoa de Deus. Então são todas essas mitzvot, do Shema, do Tfilin, a Mezuzá, as rezas, tudo isso aqui são mitzvot que elas estão, na verdade, são um assunto mais o ritual da nossa religião, que elas são para aproximar a pessoa a Deus, para que ela se lembre de Deus. No final desse livro, o Maimônides, ele escreve, já que ele falou que temos a mitzvah de rezar, ele escreve basicamente um sidur, ele escreve quais são as rezas e como que elas são feitas, ele escreve o texto das orações. E esse texto das orações só é relevante em hebraico, como que devemos rezar. Por isso, em português, não foi nem traduzido aqui no livro que nós estamos usando, não foi nem traduzido esse texto, porque é basicamente as rezas. Ou ele começa o início de cada reza, depois ele coloca e etc., porque são textos que as pessoas podem encontrar em outros lugares. Eu tive a ideia de talvez aproveitar esses 2, 3 estudos que temos pela frente para explicar um pouco mais ou menos como é a estrutura das nossas orações. Como falamos, quando estávamos tratando da mitzvah de reza, de orar para Deus, nós falamos que a mitzvah a mitzvah da oração é pedir as nossas necessidades a Deus. Posteriormente foi instituído o Sidur. Mas a mitzvah básico é pedir as nossas necessidades, o que precisamos fisicamente, espiritualmente ou emocionalmente, fazer todos os nossos pedidos, nós devemos pedir a Deus. O que acontece? Por que inventaram o Sidur? Se a reza é fazer as nossas orações e pedir do nosso coração para Deus, isso que é o principal, então de onde surgiu o Sidur? O Sidur surgiu da seguinte situação: quando os judeus foram exilados de Israel para a Babilônia, a segunda e terceira geração, onde já não falavam hebraico direito, eles misturavam várias línguas. Então, os sábios, eles falaram: agora as pessoas não conseguem rezar, porque eles falam as rezas em línguas misturadas, e nenhuma delas eles falam direito, então como que eles vão fazer as orações direito? Então eles instituíram o Sidur, instituíram bênçãos, que é o Amidah, o Shmona Esrei, o principal da reza é a Amidah. Eles instituíram 18 bênçãos, nas quais a gente faz pedidos gerais, são pedidos generalizados, que eles cabem para todas as pessoas, as necessidades básicas que algumas delas são mais voltadas para o lado espiritual e religioso, algumas são voltadas mais para o lado físico. A gente pede por saúde, a gente pede por sustento, pedimos por sabedoria, a gente pede para que Deus perdoe nossos pecados, para que nos aproximemos de Deus, e assim por diante, várias bênçãos nas quais nós fazemos pedidos a Deus. Essa é a Amidah. Eles instituíram isso aqui em hebraico, e agora ficou uma reza global, que ela serve para todos, e cada um lê aquilo e está fazendo já todos os pedidos. É conhecido que se a pessoa tem um pedido em particular que ele queira fazer, ele pode incorporar o seu pedido, dependendo de qual bênção que ele se encontra, ele pode incorporar o seu pedido, porque ele não pode perder o significado original da reza, que é fazer os seus pedidos. Então, tem momentos no qual a pessoa ele pode incorporar os seus pedidos dentro do texto das orações. Teria que conhecer um pouco melhor as orações e as bênçãos para saber o que eu posso pedir em qual bênção, mas agora isso aqui não é a aula no momento. Esse é basicamente o Sidur. A Amidah é o principal
da reza, no qual nós, na quais nós, na Amidá nós fazemos nossos pedidos. E essa Amidá que repetimos na reza da manhã, na reza da tarde e na reza da noite. Acompanhando a Amidá, foram colocados outros trechos na reza. Um dos trechos que foram colocados é o Psukei de Zimra. Psukei de Zimra são versículos de louvor a Deus, que na reza da manhã a gente falamos vários salmos de louvor a Deus antes da Amidá. Na reza de Mincha a gente faz apenas o Ashrei, um capítulo de salmos como uma introdução à reza. De onde surgiu essa ideia de louvar a Deus antes das orações? A gente encontra já com Moshe Rabbeinu. Ele foi pedir a Deus, a gente encontrou que ele no pedido dele para Deus, ele antes fez um louvor a Deus, e daí ele passou a pedir para Deus. E não só isso, no louvor que ele fez a Deus, ele já meio que colocou o louvor que Deus ele provê, ele sustenta aquilo que ele ia pedir. Então nós fazemos louvores a Deus, e o teor desses louvores são basicamente como Deus ele provê e ele sustenta toda a criação, e daí a gente passa para fazer os nossos pedidos na Amidá. Então a gente tem os capítulos de salmos que que fazemos antes da reza, justamente para louvar a Deus. Agregado a esses capítulos, esses salmos que fazemos de louvor a Deus, incorporaram também, lemos sobre a abertura do mar, assim também a gente lê outros trechos que são importantes e que os nossos sábios julgaram importantes, que devemos recitá-los todos os dias. Isso aqui foi incorporado na nossa reza pela manhã. Então eu estou falando basicamente mais do Shacharit. Depois desses salmos, versos de louvor, nós costumamos ler o Shema. Encontramos alguns dias atrás, algumas semanas atrás talvez, que temos a mitzvah de ler diariamente o Shema. Toda manhã e toda noite temos uma mitzvah de ler o Shema. Então instituíram o Shema na hora da Tefilá, na hora da reza, nós lemos o Shema. E o Shema, ele não foi colocado solto só, recite o Shema, os 3 parágrafos do Shema. Eles colocaram junto com o Shema certas bênçãos que estão, de uma certa maneira, relacionadas ao Shema. E nós lemos essas orações, recitamos essas orações antes de ler o Shema. Nessas bênçãos, vou falar de Shacharit novamente, a gente basicamente fala o seguinte: nós começamos com a bênção que se chama a bênção da luz. A gente louva a Deus pela criação da luz, e nessa bênção nós falamos de como todos os anjos e todos os seres celestiais, eles louvam a Deus. A gente fala do louvor deles a Deus, encontramos os profetas, alusões e descrições dos anjos louvando a Deus, e nós repetimos esses louvores da forma, nós recitamos uma descrição de como os anjos louvam a Deus. Aquelas frases famosas que todo mundo conhece, Kadosh, 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 Santo, 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 e o Baruch Kevod, são na verdade as frases que os profetas nos transmitiram, que eles viram os anjos louvando a Deus. E nós recitamos esses louvores antes do Shema. Essa é a primeira bênção antes do Shema. Ainda antes do Shema temos uma segunda bênção. Depois que falamos do louvor que os anjos fazem a Deus, nós falamos uma brachá, na qual nós descrevemos o amor incondicional que Deus demonstrou ao seu povo. Nós recitamos isso aqui, Ahavat Olam Ahavtanu, um amor incondicional, um amor eterno. Deus ele demonstrou ao povo, e a gente menciona sobre a entrega da Torá, falamos sobre a saída do Egito um pouco em alusão, mencionamos a saída do Egito, e a gente aproveita nessa bênção, nós também pedimos a Deus para que Ele nos ilumine com a sua Torá e que ilumine nossos corações para seguirem seus mandamentos. Após que nós terminamos essa segunda bênção, e ela termina com as palavras que Deus ele escolhe o seu povo com amor, nós recitamos o Shema. E a ideia disso daqui é o seguinte: o Shema, logo no primeiro parágrafo, nós temos lá a mitzvah, a instrução que devemos, e amarás Hashem vosso Deus, ve'ahavta et Hashem Elokecha, amarás Hashem vosso Deus. Para nós amarmos a Deus, nós temos que ter uma meditação que nos leve a amar a Deus. E a forma que nós chegamos a isso é as bênçãos do Shema. Quando nós vemos, primeiro, todos os
anjos e todos os seres celestiais louvando a Deus. E apesar de tudo isso, qual que é a próxima bênção? A gente fala que Deus, ele justamente escolheu o homem. Para ele, apesar dos anjos, apesar de todos os louvores que os anjos fazem, e a noção que os anjos têm de Deus é muito maior que a nossa. E mesmo assim, Deus, ele escolheu o homem, ele escolheu dar a Torá para o homem. Então a gente agradece. Isso aqui desperta, imagina, Deus, ele deixou de lado todos os céus para escolher o homem aqui na terra. Então logo isso aqui desperta em nós um sentimento recíproco também de amor a Deus. Por isso que nós falamos essas bênçãos antes do Shema. E logo depois do Shema temos mais uma bênção, que é a bênção da redenção. E os sábios do Talmud falaram que devemos aproximar a redenção à Amidah. Então, imediatamente após o Shema e essa bênção posterior ao Shema, nós temos a Amidah. Essa é basicamente a ordem da reza de Shacharit. Uma parte dela se repete na reza de Arvit, a reza da noite, que nós repetimos também. Temos a mitzvah de ler o Shema. Também temos bênçãos anteriores e posteriores à leitura do Shema na reza de Arvit. E depois temos a Amidah na reza de Arvit. Mincha, o principal dele é só a Amidah, só que como a gente falou, devemos fazer um louvor a Deus antes da reza, então a gente tem apenas um salmo de louvor, que já foi feito no Shacharit, nós repetimos ele na reza da tarde, o Ashrei, e a gente fala ele novamente antes da Amidah. Essa é basicamente a ordem da reza, desde o começo até depois da Amidah. No final, depois da Amidah, nós temos nas rezas da manhã e da tarde, nós temos o Tachanun. O Tachanun seria uma confissão, uma forma de suplicar a Deus para perdoar os nossos pecados. Depois a gente faz alguns outros salmos que estão relacionados com o serviço no templo e coisas do gênero, e depois a gente termina a tefilá. Mas o principal, nós terminamos a oração, o principal da reza é a Amidah, isso que são, na verdade, o que a gente encontra do Sidur, isso que a gente podia falar para a aula de hoje.